Olá pessoal, meu nome é Patrick de Souza Girelli, tá? E antes de mais nada eu gostaria de dar a todos vocês as boas-vindas ao Instituto Federal Catarinense, Campus Santa Rosa do Sul, as boas-vindas ao curso de Engenharia Agronômica e as boas-vindas à disciplina de Física que eu vou ministrar para vocês durante esse segundo semestre letivo, tá? A gente vai ter aí uns momentos de conversa para esclarecimento de algumas informações a respeito da disciplina, tá? Esse vídeo de hoje é para dar alguma ideia inicial e para começar a introduzir o conteúdo que a gente vai trabalhar, tá? A disciplina de Física, ela está dividida em 4 unidades, tá? A unidade 1, que é a unidade de trabalho, energia e conservação de energia, é a unidade que a gente vai começar a trabalhar hoje, nesta aula remota, tá? Com relação à disciplina de física, é muito importante que vocês leiam o plano de atividade de ensino remoto, tá? Que é a atividade que a gente vai ter dessa forma, como a gente está vendo aqui, tá? Com videoaulas, material em PDF disponibilizado, tá? Essa modalidade de aula inicialmente está prevista agora no dia 13 de outubro, né, que iniciou na terça-feira passada, e vai até dia 18 de dezembro, tá? Então, com a probabilidade de, quando retornarmos, né, do recesso de Natal e Ano Novo, retornarmos com aulas presenciais. É uma probabilidade, não é nada certo, ainda tem que esperar como é que vai decorrer tudo isso aí, tá? Mas essa é a realidade que nos é apresentada hoje e a forma como a gente vai trabalhar, ok? Bom, então, são 4 unidades de física, tá? O plano prevê que as 2 primeiras unidades sejam trabalhadas até o recesso, tá? Ao final do desenvolvimento dessas 2 unidades, a gente faz uma avaliação que vai ser virtual via sistema, tá? Então é fundamental que vocês consigam ter acesso ao sistema pelo menos antes do dia 1º de dezembro, tá? E a metodologia das aulas serão dessa forma, videoaulas, que vocês vão acompanhar o material impresso que eu disponibilizo em PDF para vocês, tá? O material vai trazer explicações, os vídeos vão trazer explicações, vão trazer exemplos resolvidos, explicados aqui no vídeo, tá? E vocês, ao final de o material é disponibilizado, geralmente eu disponibilizo ele no final de semana, sábado ou domingo, tá? E vocês têm uma semana inteira para resolver as atividades, tá? Ao final de cada material de cada semana vai ter lá 3, 4 exercícios para serem resolvidos e enviados ao professor, tá? Para validar a presença nas aulas, certo? Muito importante isso, porque é importante que vocês saibam, é exigido no mínimo 75% de frequência para que o aluno possa ser aprovado, tá? Se ele não atinge 75% de frequência, mesmo que ele tenha nota 10, ele é reprovado por faltas. O sistema reprova automaticamente, tá? É o sistema mesmo que faz isso automaticamente, o professor não tem nem como mudar nada, certo? Pois bem, então essa é a sistemática das nossas atividades inicialmente, certo? Vamos começar então trabalhando, né, aquilo que é o início do conteúdo dessa unidade 1, tá? No material disponibilizado para vocês, aparecem ali 2 perguntas inicialmente, que estão relacionadas à física e às atividades desenvolvidas possivelmente por um engenheiro agronômico, tá? Então, pergunta lá a primeira: como facilitar o transporte de frutas colhidas em um terreno acidentado de difícil acesso até o local de embalagem e distribuição, né? Imagina esses terrenos acidentados que a gente tem em volta aqui da região, com elevações, morros, tá? Íngremes, e aí você planta nessa costa aqui uma determinada cultura de uma fruta, né? E tem que fazer a colheita e o transporte disso até o local de distribuição, armazenagem, caixas, coisa e tal, e distribuição. Como facilitar esse transporte?
né? Essa é uma pergunta respondida por conhecimentos de física, né? Então, você pode ter a opção de montar sistemas de cabos com roldanas para transporte disso, tá? Esteiras, enfim, uma série de outras possibilidades, tá? Outra pergunta é: como realizar o processo de irrigação de uma determinada cultura se a fonte de água disponível se encontra a uma certa distância e num ponto de altitude inferior ao da cultura plantada, né? Então, eu tenho lá uma reserva de água, está distante da propriedade e está em desnível, né? Então, aqui a propriedade mais alta, o reservatório está mais baixo do que a propriedade, né? Como vai realizar esse processo de irrigação? Bom, a gente vai usar de princípios físicos, tá? Vai usar de bombas, sistema de bombeamento, onde o bombeamento vai transferir energia para a água, tirando ela de um ponto de altura inferior e lançando ela num ponto de altura superior, tá? E essas bombas devem ser dimensionadas, né? A tubulação deve ser dimensionada, a energia consumida pelas diferentes bombas vai impactar financeiramente o custo da produção. Então, tudo isso é importante, né? A disciplina de física está no primeiro semestre para dar um embasamento de conteúdos que vocês vão trabalhar ao longo do restante do curso, em outras disciplinas, né? Pode talvez não ficar visível para vocês no desenvolvimento da disciplina de física, eu vou tentar fazer isso, mas pode ser que não fique visível na disciplina de física a aplicação da física nos processos de trabalho do engenheiro agronômico, né? Do agrônomo. Mas vocês vão perceber melhor isso no decorrer do curso, quando vocês forem para as partes aplicadas, tá? Então, a hora de aplicar conhecimento. Então, o conhecimento aqui, ele é base de sustentação para o desenvolvimento do restante do curso de vocês, certo? Então, essas duas perguntas iniciais, só para fazer refletir um pouco sobre a importância do conhecimento de física dentro de atividades bem específicas do setor agronômico, tá? Bom, vamos lá. Então, conservação de energia, né? A princípio, energia não tem peso, não tem cor, não tem cheiro, não podemos vê-la diretamente, a gente não vê energia fluindo por aí, tá? Dependemos dela, em muitos casos pagamos muito caro por ela, né? A energia é cara, em algumas situações ela é bastante cara, tá? Bom, conceituar energia é difícil, né? Porém é fácil percebermos sua manifestação através de mudanças e transformações por ela produzidas, tá? Em geral, o uso da palavra energia se refere ao potencial inato que um corpo ou sistema possui de executar trabalho ou realizar ação, tá? Então, isso está relacionado bastante. Imagine, se eu tenho um corpo que está numa determinada altura e eu abandono, largo este corpo, né? Pelo efeito do campo gravitacional, esse corpo vai cair. Ele vai cair porque, quando ele estava aqui em cima, ele possuía uma energia armazenada. Quando você larga ele, essa energia armazenada vai ser transformada em outra forma de energia, tá? Então, esse corpo está pronto para realizar trabalho, tá? É um conceito físico que a gente vai estudar, certo? Ainda na aula de hoje, ok? Então, ideias iniciais aqui para a gente chegar ao ponto, tá? Bom, formas de energia. A gente pode ter uma variada, né, uma quantidade grande de formas de energias possíveis, tá? A gente pode ter a energia dos ventos, né? E a energia dos ventos, ela pode ser aproveitada para a geração de energia elétrica nesses centros de eólicos, né, de produção de eletricidade pelos ventos, cada vez mais comum, né? Temos próximos a nós aqui dois desses, né? Tem o Parque Eólico de Osório, é um dos maiores da América Latina, tá? Temos o Parque Eólico no alto da Serra do Rio do Rastro, tá? Tem ali algumas torres de geração de energia, tá? Pode ser também aproveitada a energia dos ventos para a realização de movimentos, né? Então, você utiliza da energia do vento para gerar movimento
e o movimento fazer alguma atividade. Então, os antigos cataventos tinham essa finalidade, né? Os cataventos tocavam, bombeavam água. Tá? Então, essa é uma outra possibilidade de aproveitamento da energia dos ventos. Tá? Outra forma de energia que a gente pode aproveitar é a energia da radiação solar. Tá? Então, o Sol está lá funcionando muito bem, né? No processo de fusão nuclear dele, e ele dispersa energia em todos os sentidos aí, né? Todos os caminhos possíveis do universo. E uma parte significativa dessa energia chega até o nosso planeta, Terra, tá? Então a gente pode aproveitar essa energia de várias formas. A gente pode converter diretamente a luz solar em energia elétrica através de células fotovoltaicas, tá? A gente pode usar a energia solar para sistemas de aquecimento de água, que são os chamados coletores solares, né? Os coletores solares absorvem energia luminosa e transformam isso em calor, em água aquecida, tá? Ou ainda, essa energia pode ser acumulada em plantas, né? Pelo processo que vocês vão estudar muito no curso de vocês, que é o processo da fotossíntese, né? Então, a energia absorvida pela planta, e essa energia é essencial para o desenvolvimento da planta, né? Tanto que não há registro de nenhuma planta que cresça em escuridão total, tá? Então, importante isso, tá? Bom, temos ainda a possibilidade de energia proveniente da combustão de combustíveis, né? E aí a combustão de combustíveis você pode aproveitar essa energia de diferentes maneiras. Geração de energia elétrica, realização de movimentos, sistemas de aquecimento. Então, geração de energia elétrica, você queima combustível para gerar energia elétrica, é o que uma termoelétrica faz, né? Realização de movimentos, você queima combustível no motor de um automóvel, né, para gerar o movimento desse automóvel, tá? Sistemas de aquecimento, então você queima combustível, né, como nos sistemas de aquecimento de água, né, por boiler. Então você queima gás para aquecer uma quantidade de água que vai circular nos dutos né, de casa ou de sistemas necessários. Tá? Outra forma de energia é a energia potencial acumulada. A energia potencial acumulada ela pode se acumular de diferentes maneiras. Ela pode se acumular na forma de energia gravitacional, tá? Então, que está relacionado à altura. Essa energia pode ser convertida em energia elétrica em movimentos, que é exatamente o que uma barragem de uma hidrelétrica faz. A barragem cria uma barreira, né, que faz elevar o nível da energia potencial da água. Essa água está ali com energia acumulada, ela vai se transformar em movimento quando ela desce pelos dutos e passa pelo rotor, onde gera energia elétrica, tá? Então, a gente tem essa possibilidade de transformação da energia potencial gravitacional acumulada, tá? E também da energia potencial elástica, né? Que aí é a energia acumulada em molas, tá? Sistemas de molas, sistema elástico, tá? Que é capaz de produzir movimentos, até possível geração de energia, também energia elétrica, certo? Então, essas são algumas possibilidades de formas de energia, tá? Bom, vamos lá. Entramos agora num conceito físico bem específico. Trabalho de uma força, tá? Então, ali, ó, a palavra trabalho é de uso comum no cotidiano, né? Dizemos que fulano realiza trabalho. Tem coisas que dá bastante trabalho, né, para se fazer. Exercícios para trabalhar determinados músculos do corpo. Trabalhos em grupo, né, e etc. Uma diferente gama de situações que envolve a questão do trabalho, tá? Claro que o que nos interessa especificamente para o nosso estudo é o trabalho no contexto da física, tá? Então, no contexto da física, o trabalho ele é definido como sendo a transferência de energia por meio de uma ou mais forças, tá? Que atuam sobre um corpo. Tá? Então, eu vou ter lá força atuando sobre um corpo. Quando essa força atua sobre um corpo e ela produz deslocamento neste corpo, quando o corpo se desloca, muda sua posição ao longo do tempo, então significa que esta força realizou trabalho sobre o corpo. Tá? Então, para ter trabalho,
é necessário, obrigatoriamente, que eu tenha a aplicação de força e o deslocamento do corpo, certo? Bom, é importante observar que, independente do tipo de força envolvida, o trabalho contabiliza a quantidade de energia transferida. Então, trabalho é energia transferida, certo? E não leva em consideração, em conta, o tempo de atuação, né, do trabalho, certo? Então, tem uma força aplicada num corpo que produz deslocamento. Não precisamos saber durante quanto tempo essa força atuou para calcular o trabalho. O trabalho é uma grandeza independente do tempo, né? Não depende do tempo, tá? Perfeito? Então, muito bem. No slide seguinte ali, ó. Diz lá o seguinte: para se mudar a posição de um corpo, é necessário que se realize trabalho sobre esse corpo por meio da aplicação de uma força nele. A realização do trabalho caracteriza a transferência de energia, né? Para o caso de aplicação de uma força constante e horizontal, tá? Podemos calcular o trabalho da seguinte forma. Então, nós temos a figura ali, o rapaz empurrando um carrinho que tem lá uma quantidade de, sei lá, pedra, o que quer que seja dentro. Ele aplica uma força neste carrinho, uma força horizontal, né? Sentido da esquerda para a direita. E quando ele aplica esta força, ele produz um deslocamento nesse carrinho de um valor ΔX. Como é que a gente vai calcular o trabalho, né, da força que ele aplicou? O trabalho da força que ele aplicou é igual ao produto força vezes deslocamento ΔX. Força vezes deslocamento ΔX. Simplesmente dessa forma a gente calcula o trabalho de maneira direta, ok? Bom, podemos ainda, né, considerar situações em que a gente tem uma força constante, tá? Mas que essa força não é aplicada horizontalmente no corpo, tá? Então, ela é aplicada num sentido inclinado, vamos dizer assim, conforme mostra a figura ali, ó. Tenho lá um bloco, tem uma força inclinada acima. Se a pessoa é mais alta do que o ponto onde a corda está presa, a corda fica para cima e a hora que ele puxa, a força é inclinada, tá? Nesse caso da força inclinada, como é que a gente vai calcular o trabalho, então, realizado por esse corpo? Vejam que quando eu tenho uma força inclinada, essa força forma um ângulo com a horizontal, tá? Então, este ângulo formado com a horizontal vai ser fundamental para o nosso cálculo do trabalho. Essa força inclinada ela pode ser decomposta em uma componente vertical e uma componente horizontal, certo? O que nos interessa é aquela componente no sentido em que é produzido o movimento. Então, a componente vertical não vai nos interessar, porque esse corpo não estará subindo, ele estará se deslocando horizontalmente. Então, só nos interessa a componente vertical, tá? Então, neste caso, como é que eu vou chegar ao valor dessa componente horizontal? Bom, a equação que a gente tinha antes, que era trabalho, força vezes ΔX, vai permanecer. Vai ser força vezes ΔX. Mas agora a gente não pode usar o valor inteiro da força, porque só uma parcela dela está na horizontal. Como é que a gente chega a essa parcela? A gente faz a projeção da força na horizontal. Como é que a gente faz essa projeção? Usa de artifícios matemáticos, né? Da trigonometria. Então a gente vai usar a projeção dela, vai ser o quê? A projeção na horizontal é o cosseno do ângulo θ que está ali demonstrado. Então, como é que a gente calcula o trabalho de uma força inclinada? É força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Tá? Então, trabalho, força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ, certo? Bom, aí vale a pena relembrar um pouquinho de trigonometria, né? Então, nós temos ali uma figura seguinte no slide, tem lá o bloco, a força inclinada, em vermelho está mostrado o vetor ali da horizontal, em azul o vetor da vertical, tá? Então, é importante aqui para a gente lembrar, né? A força, o vetor força, é aquilo que a gente chama de hipotenusa de um triângulo, né? Então, aquele triângulo formado pelo vetor força, o vetor vermelho, força na horizontal, o vetor azul, força na vertical, tá? Então, forma um triângulo. O olho está representando aonde eu marco o ângulo. Veja, por que eu coloquei um olho ali? Porque o olho é o que
é como se fosse nosso olho. O que, que o olho enxerga? O olho só enxerga o que está na frente. A gente não enxerga, não tem visão de peixe que enxerga para o lado, né? Então a gente só enxerga o que está para frente, certo? Então o olho ali é para representar o quê? O olho está enxergando o que está oposto a ele, na frente dele. Portanto, ele enxerga o vetor vertical em azul, né? Então por isso que a gente chama esse de cateto oposto, tá? A força é o maior lado do triângulo, é a nossa hipotenusa. Sobrou para a força horizontal, que está do lado do olho, né? O cateto adjacente, né? E aí, relembrando algumas funções trigonométricas, o seno de θ é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno de θ é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente de θ é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá? Então, veja que o que nos interessa calcular aqui é o vetor que está em vermelho, que é o cateto adjacente. Como é que a gente calcula o vetor que está em vermelho? Isola ali, altera a equação do cosseno cateto adjacente sobre a hipotenusa, isola o cateto adjacente. A hipotenusa estava dividindo, passa multiplicando. Então, eu vou ter o cateto adjacente, que é o tamanho da força horizontal, será a hipotenusa, que é a força F, vezes o cosseno de θ. Tá? Então, só para lembrar por que a gente usa aquela expressão trabalho igual a força vezes ΔX vezes cosseno de θ quando a força tiver uma inclinação, certo? Muito bem. Então, o slide seguinte mostra ali a equação do trabalho, F vezes ΔX vezes cosseno θ. A gente tem um quadro ali onde, né, a letra representativa da grandeza, qual a grandeza e a unidade. Gente, fundamental as unidades. Fundamental para um engenheiro agrônomo as unidades. Tá? Se vocês não tomarem cuidado com a unidade, pode ser que um dia vocês cometam um erro, né, por descuido de unidade, que pode lhe custar a sua habilitação profissional de agrônomo. Tá? Então, muito cuidado com isso, certo? Então, força representativa é a letra F, força, a unidade da força é em Newton. O deslocamento ΔX, ele é dado obrigatoriamente em metros, tá? E o trabalho vai ser o produto das unidades, Newton vezes metro, tá? Só que Newton vezes metro a gente chama de Joule, tá? Então, a unidade de energia no sistema internacional para o trabalho e para qualquer forma de energia é o Joule, no sistema internacional. Depois a gente vai, ao longo do curso, vocês vão ver que a gente vai trabalhar com outras unidades de energia que são mais convenientes dependendo do caso, certo? Bom, o trabalho será nulo quando? Aí tem alguns casos, né? Ó, pela expressão trabalho é igual a força vezes ΔX vezes cosseno de θ, o trabalho poderá ser nulo quando a força for igual a zero, porque daí zero vezes qualquer coisa vai dar zero. O trabalho pode ser nulo quando ΔX é igual a zero, né? Então, eu posso ter uma força, mas não desloca o corpo. Se não desloca o corpo, ΔX zero vezes qualquer coisa vai dar zero também, tá? Ou quando o θ formar 90 graus, for perpendicular ao ΔX, né? Por quê? Porque quando ele forma 90 graus, o cosseno de 90 é zero. E zero vezes qualquer outra coisa vai dar zero. Tá? Então, esses são os casos particulares em que o trabalho é nulo, certo? No slide seguinte, a gente tem lá, então, a equação do trabalho, né? Tem a figura a de cima, tá lá, força 1 aplicada, deslocamento em vermelho, θ igual a 0 graus. Então, a equação trabalho igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. O cosseno de 0 graus é igual a 1. Então, o termo cosseno acaba cortado, né? Porque 1 vezes qualquer coisa vai dar qualquer coisa. Então, acaba sobrando só trabalho igual a força vezes ΔX, tá? Agora, como a gente tem situações como a figura de baixo ali, ó. Eu tenho um corpo, está sendo puxado para frente por uma força F1 inclinado, e tem a força de atrito em sentido oposto ao movimento, e tem o deslocamento do vetor em vermelho, e tem ali os ângulos, né? θ1 é o ângulo formado entre o deslocamento e a força F1, θ2 é entre o deslocamento e a força de atrito, tá? Então, veja, o trabalho é positivo e chamado de trabalho motor quando o θ está compreendido entre 0 e 90. Significa que essa força está aplicada no sentido do movimento, certo? Então, esse é um trabalho positivo, faz
aumentar a velocidade do sistema, tá? E podemos ter um trabalho negativo, tá? Negativo ele é chamado de trabalho resistente, quando o ângulo θ estiver compreendido entre 90 e 180. Tá? Entre 90 e 180, então nós vamos ter um trabalho negativo, porque é uma força que é aplicada no sentido contrário ao movimento. Uma força aplicada no sentido contrário ao movimento tem a finalidade de diminuir a velocidade do sistema. Tá? Então, por isso que é um trabalho resistente, que a gente chama, ok? Bom, o trabalho resultante de várias forças, se eu tenho ali, como mostra a figura, ó, força 1, força 2, força 3, força 4, ΔX. O que vai ser o trabalho resultante? Bom, o trabalho resultante vai ser a soma dos trabalhos da força 1, mais trabalho da força 2, mais trabalho da força 3, mais trabalho da força 4. Tá? Então, calcular o trabalho das forças resultantes, basta que eu calcule cada um dos trabalhos das forças e some eles todos, certo? Então, tem uma observaçãozinha ali, né? O peso de um corpo é calculado multiplicando a massa desse corpo pelo valor da aceleração da gravidade G no local, tá? A força normal são forças que vão aparecer ao longo dos nossos próximos exercícios, tá? A força normal é uma força de reação de uma superfície à força aplicada nela. Sempre será igual à força peso para superfícies horizontais quando não houver aplicação de nenhuma outra força. Então, por exemplo, se eu pego aqui um livro, né? Um livro de física, e eu apoio esse livro numa superfície, este livro tem uma certa massa. O campo gravitacional puxa ele para baixo, fazendo ele exercer a força peso. Tá? Então, esse corpo, todo corpo que tem massa está sujeito a um peso, tá? Que é o produto massa vezes gravidade. Quando esse corpo está apoiado numa superfície, ele exerce na superfície a força peso. A superfície reage e aplica nele uma força de mesma intensidade. Mesma direção, mas sentido oposto. Então, a superfície aplica nesse corpo uma força para cima igual ao valor da força peso. Essa força para cima é chamada de força normal. E é por causa dessa força para baixo, peso, e da força para cima, normal, aplicada no mesmo corpo, que ele fica parado. Se a força para cima for maior que a força para baixo, ele sobe aceleradamente. Se a força vertical para baixo for maior que a força vertical para cima, esse corpo desce, né, aceleradamente, aumentando a velocidade, certo? Então, esta é uma relação importante nesse contexto. Muito bem, vamos lá. Exemplo 1 que tem ali, né? Então, temos lá 2 cavalos, um arrado, o senhor lá segurando o arrado, né? Os cavalos aplicam uma força F no arrado ali, inclinada, certo? Tem um deslocamento na horizontal D, formando um ângulo θ com a força F, tá? Tem a força peso, que é uma força vertical para baixo. Tem a força normal, que é a força que a superfície faz no arado para cima, tá? E tem a força de atrito. A força de atrito é para trás, é uma força que se opõe ao movimento, né? O atrito é produzido entre o solo e o arado ali no caso, tá? Muito bem, então, sobre o arado da figura atuam as forças indicadas, responsáveis por um deslocamento de 50 metros, tá? 50 metros, horizontal para a direita. Sendo o valor da força F igual a 600 newtons, a massa do arado igual a 70 kg, o θ igual a 27 graus, a aceleração da gravidade 9,81 metros por segundo ao quadrado e a força de atrito exercida pelo solo igual a 534,6 newtons, determine o trabalho realizado por cada uma das forças, bem como o trabalho resultante. Então, slide seguinte, vamos lá. Primeiro, separa os dados. Gente, problema de física. A primeira coisa, lê o problema, compreende ele, separa os dados. Então, nós vamos ter lá, primeiros dados, ΔX igual a 50 metros, força igual a 600 newtons, força F, massa 70 kg, o ângulo θ 27 graus, a gravidade 9,81 metros por segundo ao quadrado e a força de atrito 534,6 newtons. Vamos lá, vamos calcular separadamente o trabalho de cada força. Primeiro, o trabalho da força F. Conceito, força de deslocamento vezes cosseno de θ. Então, o trabalho da força F vai ser a força 600
vezes o deslocamento 50, vezes o cosseno de θ, o cosseno de 27 é 0,891. Se vocês puderem usar todos os números da calculadora, usa, gente. Tá? Mas no mínimo 3, né? No mínimo 3 números para a gente não extrapolar num arredondamento muito grosseiro, certo? Bom, então, 600 vezes 50 vezes 0,891 é igual a 26.730 joules de trabalho realizado pela força F. Muito bem, agora vamos calcular o trabalho da força de atrito. Como é que a gente calcula o trabalho da força de atrito? É a força de atrito vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Tá? Então, a força de atrito vai ser 534,6 vezes o deslocamento 50 vezes o cosseno de θ. Só que o θ formado entre o deslocamento e a força de atrito, veja, o deslocamento está num sentido, a força de atrito está no outro. O ângulo formado entre eles é 180 graus. Tá? Então, vezes o cosseno de 180. O cosseno de 180, se você bota ali na calculadora, cosseno de 180 vai dar menos 1. Tá? Então, o trabalho da força de atrito vai ser 534,6 vezes 50 vezes menos 1, que resulta num valor de menos 26.730 joules. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para outra coisa. Tá? O sinal. Existe uma diferença muito grande entre ter um trabalho positivo e ter um trabalho negativo. O trabalho positivo é aquele que atua no sentido do movimento, responsável por fazer aumentar a velocidade do sistema. Um trabalho negativo é aquele que atua no sentido oposto ao movimento, responsável por fazer diminuir a velocidade do sistema. Tá? Então, sem unidade, sem sinal, questão errada. Tá? Questão errada. Então, cuidado, muito cuidado, atenção aos detalhes, certo? Seguindo, trabalho da força-peso. O trabalho da força-peso, como a gente calcula? É o peso vezes o deslocamento vezes o cosseno formado entre o deslocamento e o ângulo peso. Tá? Entre o ângulo, não, o vetor peso, né? Então, o deslocamento horizontal, para cá, a força-peso vertical. Qual é o ângulo formado entre eles? 90 graus. Então, como é que fica a equação? O peso, que é a massa vezes a gravidade, então, 70 massa do corpo vezes a gravidade 9,81, vezes o deslocamento, que é 50, vezes o cosseno de 90 graus. O cosseno de 90 é 0. Tá? O cosseno de 90 é 0. Bom, 0 vezes qualquer coisa, nem interessa os outros números, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então, o trabalho da força-peso é de 0 joules. Por que a força-peso não realizou trabalho, professor? Simples, porque o deslocamento foi na horizontal e a força-peso é vertical. Né? Força que forma 90 graus com deslocamento não produz trabalho, certo? O trabalho da força normal. A força normal é o mesmo valor da força-peso aplicada de baixo para cima. Então, o trabalho da força normal vai ser o quê? A normal vezes o deslocamento vezes o cosseno de 90 graus. Porque essa sendo para cima e o deslocamento horizontal também forma 90 graus. Bom, o cosseno de 90 é 0. 0 vezes qualquer coisa, 0. Então, o trabalho da força normal é de 0 joules também. Tá? Bom, calculados o trabalho das 4 forças envolvidas nesse sistema, eu vou calcular o trabalho total. Como é que fica o trabalho total? O trabalho total no sistema é o trabalho da força F, mais o trabalho da força de atrito, mais o trabalho da força peso, mais o trabalho da força normal. Então, eu vou ter o trabalho total nesse sistema vai ser o trabalho da força F, 26.730 positivo, tá? Somado com o trabalho da força de atrito, negativo, menos 26.730, mais o trabalho da força peso, que é 0, mais o trabalho da força normal, que é 0. Quando eu somo todos esses termos, eu tenho que o trabalho total realizado aqui sobre o sistema é de 0 joules. O que significa ter um trabalho total igual a 0? Significa que o sistema não está recebendo energia suficiente para produzir um movimento acelerado. Tá? Quando a força para frente é igual à força para trás, o movimento é com velocidade constante. Então, aqueles cavalos puxam aquele arado ali com velocidade constante. Isso significa ter um trabalho igual a 0. Ok? Bom, com isso a gente finaliza essa ideia inicial dessa primeira aula nossa, que é só a ideia de trabalho. Tá? Vocês vão ficar com 2 exercíciozinhos para aplicar de acordo com o conteúdo que foi aqui exposto para vocês.
tá? A sistemática que a gente vai ter de aula eu disponibilizo o material em PDF e o vídeo no final de semana. Vocês têm a semana inteira para estudar esse material. E toda sexta-feira de manhã, das 8 às 9h30, né, a gente vai ter o atendimento para as dúvidas, tá? Nesta primeira semana é essencial a participação no atendimento, porque é onde eu vou esclarecer muito mais do que as dúvidas do conteúdo, como é que vai funcionar a disciplina, tá? Então, pessoal, por hoje é isso a nossa aula. Até o nosso próximo encontro virtual aqui do conteúdo na semana que vem, tá? Aguardo todo mundo aí no atendimento via Google Meet. Eu vou mandar o link junto com o material, tá? Na sexta-feira, essa sexta-feira especificamente, vai ser um pouquinho reduzido o horário por conta de uma necessidade de uma consulta médica que eu tenho marcado, né? Agendada já antes, há bastante tempo, certo? Então, 1 hora ali, 50 minutos para a gente ter uma conversa rápida sobre o desenvolvimento da disciplina, apresentação e outras coisas mais, tá? Até nosso encontro de sexta, então, pessoal, e até a próxima aula. Valeu, abração!